Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Isaac Guimarães e hoje, em Introdução à Administração, nós vamos estudar sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Aqui, um abraço especial para a turma de Administração Técnico e Integrado da ETEC Lorena, do meu amigo professor titular Rodrigo Paulino. No início do século XX, umas mudanças acontecem de maneira a transformar na vida da humanidade. Dentre elas, o que conhecemos como a Segunda Revolução Industrial. Ela ocorre depois da utilização cada vez maior do petróleo e também da energia elétrica pelos meios de produção, pelas indústrias. O capitalismo também contribuiu para que a ideia de aumento de lucro ocorresse, ou permeasse a vida industrial. Nesse sentido, para que aumentasse então o lucro, deveria ser aumentada também a produção, só que de uma maneira mais rápida e com um custo menor. Mas para acontecer isso, deveria então ocorrer uma transformação no meio industrial, porque até então eles não conseguiam esse objetivo que passou a ser uma meta para as indústrias. Nesse ponto, conhecemos o que chamamos de Taylorismo. Taylor ele trouxe uma teoria de que o operário deveria apenas conhecer e se especializar na sua função determinada, em uma função específica, não mais conhecer todo o processo produtivo. Dessa maneira, ele conseguiria aumentar a sua mão de obra, seu trabalho, sua força de trabalho, então ele produziria ainda mais, o que beneficiaria a ideia do lucro maior para a indústria. Só que essa sistematização do trabalho não foi apenas com relação à produção, mas também à carga horária de trabalho e também a visão de que o trabalhador deveria produzir, cada vez mais produzir. Aí então inicia-se também uma exploração da mão de obra operária. Nessa visão, neste ponto, nós introduzimos também o Fordismo, que nada mais é que a junção do Taylorismo com o acréscimo da facilidade das máquinas. Ford, ele, do meio automobilístico, ele trabalha com uma produção de carros e, a partir de então, ele introduz um tipo de uma esteira rolante que facilitaria agora a produção. O operário não precisaria ir buscar a peça ou ir até o local onde as peças estavam, mas essa esteira traria todas essas peças até os operários, o que, obviamente, facilitaria o trabalho, encurtaria o tempo, ou seja, o lucro seria ainda maior. Nesse sentido, os carros passam a ter uma produção maior com um preço mais baixo, o que facilitou inclusive os próprios operários comprarem carros. Ficou popularizado a visão automotiva, automobilística no mundo. Na sequência, depois da Segunda Guerra Mundial, nós conhecemos o que chamamos de Toyotismo. Ono, um japonês que introduziu na fábrica da Toyota a ideia de que a produção deveria ser apenas o necessário. Como assim? O Japão, depois da Segunda Guerra, não tinha uma economia forte e também o seu território, como todos sabem, não é muito grande, o que atrapalhou as ideias, o que não fez prosperar a ideia de acúmulo, a produção e o estoque. Nesse sentido, a ideia de ONU vem para que fosse produzido apenas o necessário, de acordo com a demanda. Se existisse uma procura grande, existiria então uma produção grande. O trabalhador ali ele assume outras funções, ele volta a conhecer mais de uma função e se especializar cada vez mais. A produção ali passa a ser mais profissional, mais específica, com uma redução do número de trabalhadores, o que aumentou também o desemprego.
Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.